Nunca vou esquecer aquele dia. Eu estava em um restaurante elegante, com minha rotina de sempre, pratos caros, conversas suaves e olhares atentos a cada detalhe do serviço. Mas algo, ou melhor, alguém, quebrou toda a minha bolha de conforto. No canto do salão, quase despercebida, estava uma menina, não maior que 7 anos, roupas simples, sujas e gastas, olhar tímido, com um misto de medo e esperança que me atingiu como um soco no peito. Ela se aproximou lentamente, quase hesitando, e eu percebi que segurava algo invisível em suas mãos. Coragem. Foi então que ouvi sua voz, frágil, quase um sussurro. Eu não aguento mais fome. Meu coração congelou. Naquele instante, não havia riqueza, não havia status, não havia nada além daquela inocência crua diante de mim. Cada segundo parecia se arrastar. O salão, os garçons, as pessoas bem vestidas ao redor. Tudo desapareceu. Só existia ela e a fome que emanava de cada gesto seu. E foi aí que a dúvida surgiu. O que eu faria? Ignorar? Oferecer algo pequeno? Ou mudar completamente a trajetória daquela criança em segundos? O dilema moral era real, pesado, impossível de ignorar. E eu precisava agir, mas cada movimento era observado. Cada expressão minha poderia determinar o futuro dela. Se essa história despertou algo dentro de você, segue o podcast Caminhos Marcantes. Aqui, cada voz carrega uma história de coragem, fé e recomeço. Segue, compartilha e vem caminhar com a gente. Porque cada caminho deixa uma marca. Nunca imaginei que uma única tarde pudesse mudar completamente a minha percepção sobre o mundo. Estava no meu restaurante favorito, sentada à mesa que sempre ocupava, cercada pelo luxo que me era habitual. Os pratos servidos com perfeição, talheres reluzentes, taças de cristal com o reflexo da luz suave do ambiente, tudo impecável. Mas naquele dia, algo totalmente inesperado interrompeu minha rotina, me arrancando de uma zona de conforto que eu nem sabia que precisava abandonar. No canto do salão, quase despercebida entre clientes bem vestidos e garçons atarefados, uma menina chamou minha atenção. Não devia ter mais de 7 anos, roupas simples e gastas, cabelo desalinhado, expressão tímida, olhos que carregavam um misto de medo e esperança. Algo naquele olhar atingiu meu coração de forma imediata. Um choque que nenhuma riqueza jamais causara. Cada passo dela parecia um ato de coragem, mas também de vulnerabilidade, e eu senti o peso da responsabilidade quase antes de qualquer gesto. Ela avançou lentamente, hesitando por alguns segundos, antes de finalmente parar a poucos metros de mim. Sua voz, fraca e quase sussurrante, disse algo que me cortou por dentro. Eu não aguento mais fome. A simplicidade da frase contrastava com a intensidade do seu significado. Eu já tinha visto estatísticas, reportagens e notícias sobre crianças famintas, mas nada se comparava ao impacto de uma experiência real, tangível, de olhar nos olhos daquela pequena pessoa que depositava sua confiança e esperança em mim. O dilema moral surgiu imediatamente. Eu poderia ignorar, fingir que não ouvi, seguir minha vida confortável e deixar que aquele momento passasse sem efeito. Mas cada fibra do meu ser dizia que não era possível. A responsabilidade pesava, e cada segundo tornava-se um tormento silencioso. Enquanto ela me olhava, seus olhos pareciam implorar por alguma ação, qualquer gesto que pudesse amenizar sua realidade cruel. O garçom se aproximou, oferecendo discretamente um prato extra que eu poderia disponibilizar. E percebi que o ambiente inteiro estava agora parcialmente ciente da situação. Pessoas olhavam discretamente, cochichos baixos surgiam de mesas próximas, mas o foco dela e meu ainda era absoluto. A menina, pequena e vulnerável, mantinha-se firme, como se sua coragem dependesse daquele momento de reconhecimento. Decidi então fazer o que meu coração me dizia. Ofereci-lhe um assento ao meu lado. Venha, sente-se comigo. Minha voz tremia, surpreendentemente tímida para alguém que estava acostumada com segurança e controle. Ela piscou, surpresa, e um pequeno sorriso tímido começou a se formar. Senti um aperto no peito, mas também uma estranha sensação de alívio. Finalmente poderia agir. Enquanto ela se acomodava, observei com atenção cada gesto seu. Cada movimento ao pegar a comida era calculado, como se cada pedaço fosse precioso demais para ser desperdiçado. Seus olhos, que inicialmente transmitiam medo, agora refletiam confiança, uma faísca de esperança que começava a se acender. Meu coração,
que antes apenas observava, agora se envolvia emocionalmente de maneira intensa, inesperada. O contraste entre nossas vidas nunca foi tão evidente. Ela, pequena, faminta, dependente da generosidade de estranhos. Eu, cercada por fartura e luxo. Cada detalhe do meu ambiente contrastava brutalmente com a simplicidade da menina. Os reflexos nos talheres, o brilho das taças, o aroma dos pratos servidos, tudo parecia destacar ainda mais a disparidade entre nós. Enquanto isso, ouvi um leve murmúrio de uma das mesas próximas, uma risada nervosa de clientes observando a situação. A menina recuou levemente, e meu instinto foi imediatamente protegê-la. Segurei sua mão por um instante, gesto mínimo, mas carregado de significado. Ela ergueu o olhar, e ali, naquele instante, algo mudou. Não era apenas a refeição, era um reconhecimento silencioso da humanidade, um gesto que transcendia palavras ou riqueza. Decidi continuar interagindo, oferecendo pequenas porções, conversando de maneira suave para não assustá-la. Cada resposta, cada sorriso tímido que surgia, cada gesto de confiança criado, me aproximava de uma realidade que eu nunca havia experienciado plenamente. Um sentimento de empatia intensa crescia a cada instante, e percebi que minhas decisões iam além do imediato. Estavam moldando a percepção dela sobre o mundo, mas também a minha própria compreensão de responsabilidade e compaixão. E então algo inesperado aconteceu. Uma das garçonetes, ao ver a cena, aproximou-se com hesitação e sussurrou: "Senhora, é impressionante ver como ela confia em você." A frase simples me fez perceber que não apenas eu estava mudando a história da menina, mas que aquela interação reverberava no ambiente, tocando outras pessoas silenciosamente. Cada detalhe começava a se acumular. Olhares atentos, sorrisos discretos, curiosidade silenciosa de quem percebia que aquele momento era especial. O tempo parecia se estender, cada segundo carregado de significado. Eu percebi que qualquer movimento meu agora tinha impacto direto, não apenas sobre ela, mas sobre o que outras pessoas podiam aprender ou sentir. A tensão moral crescia. Cada decisão, cada gesto, cada palavra era um dilema ético e emocional que exigia atenção absoluta. E no meio desse turbilhão, ouvi um som inesperado. Um cliente próximo comentou em voz baixa, tentando justificar sua própria indiferença. Mas a menina, percebendo, recuou apenas um pouco e continuou comendo. O contraste entre a indiferença dele e a minha atenção foi brutal. E naquele instante, algo dentro de mim se decidiu. Nenhum julgamento externo mudaria aquilo. Cada escolha era minha responsabilidade. Enquanto ela terminava a refeição, percebi que algo ainda maior estava acontecendo. Não era apenas uma refeição. Era o início de uma conexão profunda, um ponto de virada. Cada gesto meu, cada sorriso tímido dela, cada pausa no ambiente, estava criando uma história que ninguém jamais esqueceria. E foi exatamente nesse momento que algo totalmente inesperado aconteceu. Algo que mudou não apenas a situação dela, mas que também transformaria completamente a minha percepção sobre empatia, poder e responsabilidade. Aquela primeira refeição juntos ainda ecoava na minha mente. Cada sorriso tímido dela, cada olhar curioso, cada gesto de confiança que surgia enquanto ela comia, gravava-se em minha memória como se fosse a primeira vez que eu realmente via o mundo através de outros olhos. Mas eu sabia que a situação ainda não estava resolvida. Cada segundo parecia exigir uma decisão maior, mais significativa, algo que realmente pudesse transformar a vida daquela menina. Após ela terminar de comer, percebi que havia chegado o momento de agir de forma mais concreta. Eu não podia simplesmente dar comida e esperar que a vida seguisse. Precisava fazer algo que realmente fizesse diferença. Meu coração batia acelerado. Um misto de excitação e medo me invadia, porque não existia manual para situações como essa, e qualquer ação tinha consequências inesperadas. Ela se levantou, pequena, mas ainda firme, olhando para mim com uma mistura de esperança e receio. A qualquer momento, poderia se afastar, achar que aquilo era apenas uma ilusão ou bondade momentânea. E então eu falei: "Você quer vir comigo fora daqui? Tenho algo a te mostrar."
Seus olhos se arregalaram. Um misto de medo e expectativa cruzou seu rosto. Por um instante, ela ficou parada, indecisa, mas depois deu um passo hesitante em minha direção. Meu coração apertou. Cada movimento seu era carregado de significado. Ao sairmos do restaurante, a realidade do mundo dela me atingiu de forma brutal. As ruas que passávamos não eram um ambiente acolhedor que eu conhecia. Eram ruas onde o silêncio era interrompido por vozes e barulhos de sobrevivência. E eu percebi. Tudo o que eu poderia fazer ainda precisava enfrentar uma barreira invisível. Uma distância entre mundos completamente diferentes. Decidi levá-la a um lugar seguro, algo familiar para mim, mas que poderia oferecer um refúgio temporário. Ao chegarmos, ela olhou ao redor, surpresa, e seus olhos brilharam pela primeira vez com algo que não era medo, curiosidade. E naquele momento, percebi que pequenas ações podem gerar mudanças maiores do que imaginamos. Um gesto simples de confiança começou a abrir portas para um futuro que até então parecia impossível. Enquanto nos acomodávamos, percebi que a menina era muito mais perceptiva do que eu imaginava. Ela me observava com atenção, notando detalhes da minha vida que eu nunca imaginaria que alguém tão jovem pudesse perceber. A diferença entre meus sapatos e os dela, a textura das roupas, os objetos ao redor, e no fundo, eu sabia que cada reação minha poderia moldar não apenas sua percepção de mundo, mas também a minha. Em determinado momento, ela me perguntou, com uma voz tímida, "Por que você está fazendo isso por mim?" Fiquei em silêncio por um instante, tentando encontrar palavras que não fossem apenas respostas superficiais. E então percebi que não havia motivo além de algo que chamamos de humanidade, empatia. Respondi com sinceridade, "Porque eu posso, e porque ninguém deveria passar por isso sozinha." Seus olhos se encheram de lágrimas, não de tristeza, mas de alívio, um momento silencioso, profundo, em que parecia que o tempo havia parado. Mas, claro, nem tudo seria tão simples. Ao retornarmos para o restaurante para recolher algumas coisas, percebi olhares curiosos, cochichos, e uma pergunta surgiu em minha mente. Quantas pessoas estavam realmente dispostas a agir quando presenciavam algo assim? E mais importante, quantas vezes nós mesmos hesitamos por medo do julgamento alheio? Enquanto caminhávamos, algo inesperado aconteceu. Um conhecido meu, um empresário influente, aproximou-se e perguntou com desdém: "Quem é essa criança? Por que você está envolvida nisso?" O impacto de sua presença e suas palavras me lembrou que decisões importantes nem sempre são aceitas por todos. Mas a menina, surpreendentemente, manteve-se firme, segurando minha mão com confiança. Naquele momento, percebi que sua força, mesmo sendo tão jovem, começava a me ensinar lições que nenhum livro ou experiência anterior havia ensinado. E então, um evento inesperado mudou completamente a direção daquele dia. Uma ligação urgente da minha equipe trouxe notícias que exigiriam minha atenção imediata. Mas algo dentro de mim sabia que eu não poderia simplesmente abandonar a menina naquele momento. O dilema moral crescia. Equilibrar responsabilidades pessoais, pressões externas e a necessidade de continuar protegendo e ajudando alguém tão vulnerável. Foi nesse instante que percebi que cada gesto, cada decisão, cada segundo contava. A menina me observava, ansiosa, e eu sabia que algo crucial estava prestes a acontecer. Um novo desafio surgiria, e minhas escolhas a partir daquele ponto definiriam não apenas a vida dela, mas também o tipo de pessoa que eu estava me tornando. Enquanto nos preparávamos para enfrentar a próxima situação, um pensamento ecoou em minha mente. A história ainda estava apenas começando, e eu não tinha ideia de quão profunda e intensa ela se tornaria. Aquela manhã parecia comum, mas eu já sabia que nada seria mais como antes. A menina estava ao meu lado, silenciosa, observando cada detalhe ao redor. Seus olhos refletiam uma mistura de curiosidade e cautela, como se soubesse que a vida podia ser ao mesmo tempo cruel e gentil. E eu sentia o peso da responsabilidade. Cada gesto meu poderia influenciar não apenas aquele dia, mas potencialmente toda a vida dela. Caminhávamos por ruas estreitas, pouco movimentadas, o barulho da cidade contrastando com o silêncio que nos cercava. Eu podia sentir a ansiedade dela a cada passo. Era como se ela estivesse constantemente avaliando se podia confiar, se aquele momento era seguro. Meu coração apertava, e eu percebia que precisava agir com cuidado, sem pressa, mas com firmeza.
Você realmente vai me ajudar? Perguntou ela, voz baixa, quase temendo a resposta. Parei por um instante, olhando em seus olhos. Havia algo neles que dizia mais do que palavras poderiam expressar. Minha resposta precisava ser verdadeira. Sim, eu não vou te deixar sozinha. O pequeno sorriso que surgiu em seu rosto foi como um raio de sol em meio à escuridão. Um instante simples, mas carregado de significado. Levamos a menina para um pequeno abrigo que eu havia preparado, um lugar temporário, mas seguro. Ela observava tudo com atenção, cada objeto, cada detalhe. Era perceptiva demais para sua idade, absorvendo cada movimento meu, interpretando cada gesto. Eu comecei a perceber que essa criança possuía uma inteligência emocional impressionante. Seus olhos atentos me lembravam que cada palavra minha poderia fortalecer ou quebrar sua confiança. Enquanto ela se acomodava, notei sinais de exaustão. Mãos trêmulas, olhos marejados, corpo pequeno, mas com uma força silenciosa. Ofereci comida novamente, roupas limpas, e tentei criar um ambiente acolhedor. Cada gesto meu parecia pequeno, mas sabia que podia ter impacto profundo na vida dela. E percebi que, mesmo com todos os recursos que possuía, nada poderia substituir a conexão humana que estávamos formando. Então, um barulho inesperado chamou nossa atenção. Um homem jovem se aproximou do abrigo. Ele parecia nervoso, preocupado, mas também trazia um ar de desconfiança. A menina recuou levemente, e eu percebi que havia mais em sua história do que imaginava. Ele falou: "Ela é minha irmã mais nova. Não sei o que fazer." A revelação me chocou. Eu tinha consciência de que a situação era mais complexa do que eu podia perceber à primeira vista. Agora, havia responsabilidade não apenas sobre a menina, mas também sobre ele, e sobre como ele reagiria às nossas decisões. Enquanto conversávamos, percebi a maturidade inesperada da menina. Cada gesto, cada olhar, cada reação demonstrava resiliência e inteligência. Ela começava a confiar, e isso criava uma tensão emocional poderosa. Eu queria protegê-la, mas também precisava ensinar que o mundo podia ser duro, que decisões importam e que a confiança é frágil, mas preciosa. No meio dessa interação, fui interrompida por uma voz próxima. Um vizinho curioso, observando a situação. Ele lançava olhares de dúvida, questionando minhas intenções. A menina se encolheu, e meu instinto de proteção se intensificou. Eu sabia que precisava ser firme, para garantir que ela se sentisse segura apesar de olhares julgadores. Enquanto isso, meu celular vibrou com notícias urgentes do meu trabalho, exigindo atenção imediata. Um dilema moral intenso surgiu: equilibrar responsabilidades externas e a necessidade de proteger e orientar a menina. A tensão aumentava, cada segundo contava, cada escolha tinha consequências reais. Eu percebia que decisões corajosas eram necessárias, mesmo quando eram difíceis e exigiam sacrifícios. E então, algo inesperado aconteceu. A menina começou a me contar detalhes do seu passado, a vida difícil que levava antes de me conhecer, os momentos de abandono, as dificuldades enfrentadas diariamente. Cada palavra dela carregava dor, mas também força. Eu percebia que sua história não era apenas triste, mas também cheia de coragem e determinação. E isso me ensinava lições sobre resiliência e esperança que eu nunca havia aprendido antes. Enquanto ouvia, senti uma conexão intensa se formando. Não era apenas compaixão, era reconhecimento. Reconhecimento da humanidade dela, da minha própria vulnerabilidade e da necessidade de agir com empatia verdadeira. Cada detalhe de seu relato reforçava que minha presença podia ter um impacto transformador e que minhas decisões agora moldariam não apenas o presente, mas o futuro. E então, surgiu o inesperado. Uma figura do passado dela apareceu na porta do abrigo, alguém que ninguém esperava. A tensão aumentou instantaneamente, e a menina ficou paralisada por um instante. Essa presença trouxe segredos que ameaçavam mudar tudo, revirar cada percepção que tínhamos sobre segurança e confiança. Era um desafio novo, uma prova da força que ambos precisaríamos ter. Eu sabia que aquele momento exigiria coragem, inteligência e ação imediata. Cada segundo importava. A menina olhou para mim buscando apoio e orientação, e eu percebi que precisava liderar, proteger e tomar decisões rápidas. Era o tipo de situação em que qualquer erro podia ter consequências sérias, mas também a oportunidade de criar algo transformador.
Enquanto enfrentávamos essa nova ameaça, percebi algo essencial. Aquela menina não era apenas alguém precisando de ajuda. Ela estava me ensinando a ver o mundo de outra forma. Cada gesto de coragem, cada olhar, cada palavra dela me desafiava a ser melhor, a agir com mais consciência e empatia. E enquanto isso acontecia, percebi que estávamos construindo algo muito maior do que uma simples história de caridade. Estávamos criando um vínculo que mudaria nossas vidas para sempre. E então, no instante final do dia, um segredo ainda maior veio à tona. Algo que ninguém poderia ter previsto. A menina revelou uma verdade que chocou a todos, incluindo a mim mesma. Essa revelação preparou o terreno para um desafio ainda mais intenso no próximo capítulo, mostrando que nem tudo estava resolvido e que a verdadeira transformação estava apenas começando. O amanhecer trouxe consigo uma tensão silenciosa. Depois do que havia acontecido no dia anterior, percebi que cada ação agora tinha peso triplicado. A menina estava ao meu lado, ainda absorvendo os eventos recentes, seus olhos refletindo uma mistura de curiosidade, medo e confiança recém-descoberta. Eu sabia que precisava agir com precisão, porque qualquer movimento errado poderia abalar não apenas a confiança dela, mas também tudo que havíamos começado a construir juntos. Caminhávamos em direção a um lugar seguro que eu havia planejado, um refúgio temporário, mas com recursos para nos manter protegidas. Cada passo revelava um mundo que ela ainda não conhecia. Ruas agitadas, sons de carros, vozes misturadas de pessoas tentando sobreviver. A realidade era dura, e eu sentia que ela precisava ver não apenas segurança, mas também compreender que o mundo real exigia coragem e inteligência para superar obstáculos. Enquanto caminhávamos, a menina me perguntou novamente sobre seu futuro, com uma voz que tremia levemente, mas carregava esperança. Será que vou conseguir sair dessa? A pergunta me atingiu profundamente. Eu não podia oferecer garantias, mas podia compartilhar algo mais importante: fé na capacidade dela. Você é mais forte do que imagina. E juntos, vamos descobrir caminhos que você nem sabia que existiam. Ao chegarmos ao refúgio, percebi que o local, embora seguro, tinha suas próprias limitações. Recursos eram escassos, e a pressão de manter tudo funcionando era intensa. Eu precisava equilibrar minha própria vida de responsabilidades e obrigações externas, com a atenção constante que ela exigia. Cada decisão se tornava um exercício de estratégia emocional, como manter confiança, segurança e esperança sem criar dependência excessiva. Enquanto isso, a menina começou a compartilhar mais de seu passado, revelando detalhes que até então estavam escondidos. Histórias de abandono, momentos de medo intenso, pequenas vitórias que ninguém valorizava. Cada relato era um lembrete doloroso de quão resilientes as crianças podem ser, mas também de quanto apoio elas realmente precisam para transformar suas vidas. De repente, o silêncio foi interrompido por barulhos vindos do exterior do abrigo. Pessoas desconhecidas, algumas curiosas, outras suspeitas, observavam a entrada. O perigo era real, e eu percebi que a situação exigia ação imediata. Eu precisava decidir rapidamente: confrontar os observadores, buscar ajuda externa ou criar uma distração para proteger a menina. Cada opção tinha riscos, e nenhum resultado era garantido. Decidi agir com firmeza, guiando a menina para um espaço mais seguro dentro do abrigo, e explicando que tudo ficaria bem. Ela me observava atentamente, absorvendo cada gesto, cada palavra. Sua confiança agora dependia da minha liderança, e eu senti o peso de cada decisão como nunca antes. Enquanto mantinha a situação sob controle, percebi uma oportunidade: usar aquele momento de tensão para ensinar uma lição valiosa sobre coragem e confiança. Às vezes, precisamos enfrentar desafios mesmo quando temos medo. É isso que nos torna fortes. Ela assentiu, absorvendo cada palavra, seus olhos brilhando com uma mistura de admiração e determinação. Mas então, algo totalmente inesperado aconteceu. Uma figura do passado dela, alguém com poder de influenciar diretamente sua vida, apareceu de forma abrupta. A tensão aumentou instantaneamente, e a menina ficou paralisada por um instante. Eu sabia que qualquer movimento meu agora seria decisivo. Precisava pensar rápido, agir com inteligência e proteger não apenas sua segurança física, mas também sua confiança emocional. Enquanto lidava com essa presença inesperada,
Percebi que nossas ações estavam sendo observadas de perto por pessoas externas. Cada decisão, cada gesto, poderia ser interpretado de diferentes maneiras. A pressão aumentava e a tensão emocional se intensificava. Eu precisava ser estratégica, mas também humana, mostrando empatia, força e liderança. Ao mesmo tempo, uma ligação do meu trabalho exigia atenção imediata. Um dilema moral se formou: equilibrar responsabilidades pessoais e profissionais enquanto protegia alguém vulnerável em um momento crítico. Cada escolha tinha consequências. Cada segundo importava. E eu percebi que estava aprendendo lições que nenhuma riqueza ou experiência anterior poderia oferecer: paciência, empatia e coragem em situações extremas. Enquanto tentava encontrar soluções, a menina revelou informações adicionais sobre sua família, pessoas que estavam em situações críticas e precisavam de apoio. Meu coração apertou. Cada detalhe aumentava a complexidade da situação, e cada decisão exigia cuidado extremo. Eu sabia que não podia falhar, que nossa sobrevivência emocional e física dependia da precisão de minhas escolhas. E então, o inesperado aconteceu. Um incidente dentro do abrigo ameaçou colocar tudo em risco. Algo que parecia simples rapidamente escalou para um desafio de vida ou morte. A tensão atingiu o ápice, e eu percebi que precisaria usar toda a inteligência, coragem e criatividade para manter a menina segura. Cada passo precisava ser calculado, cada gesto pensado, cada palavra cuidadosamente escolhida. Enquanto lidávamos com a situação, percebi que a menina estava crescendo emocionalmente diante dos meus olhos. Sua coragem, inteligência e capacidade de lidar com desafios estavam se revelando de formas surpreendentes. Cada momento de tensão se transformava em aprendizado, não apenas para ela, mas também para mim. Eu sentia que estava sendo moldada por essa experiência tanto quanto ela. E então, no instante final do capítulo, algo inesperado e perturbador veio à tona. Uma revelação sobre o passado da menina, algo que ninguém poderia ter previsto, colocou nossa situação em um novo nível de complexidade. O perigo não era mais apenas físico, mas emocional e moral. A necessidade de proteger, orientar e tomar decisões corretas cresceu exponencialmente. O dia começou com uma sensação estranha de antecipação, como se o mundo ao redor estivesse esperando que algo acontecesse. Eu ainda sentia o peso de cada decisão que tomara nos últimos dias. A responsabilidade de cuidar daquela menina, de guiá-la, de protegê-la, carregava uma tensão quase física sobre meus ombros. Ela estava ao meu lado, silenciosa, seus olhos grandes e atentos acompanhando cada gesto meu. Eu podia sentir sua confiança recém-descoberta em mim e sabia que não podia decepcioná-la. Enquanto caminhávamos pelas ruas agitadas, cada barulho, cada movimento de pessoas e carros parecia amplificar a tensão dentro de mim. A cidade pulsava com energia indiferente, mas para nós, cada passo era crucial. A menina segurava minha mão com força, como se minha presença fosse o único suporte em um mundo que frequentemente a rejeitara. Eu sentia uma mistura de proteção e medo. Medo de que um único erro pudesse destruir tudo que havíamos começado a construir juntas. "Você vai ficar bem?" perguntou ela, voz trêmula, mas com determinação oculta. Eu respirei fundo, tentando transmitir calma, mesmo enquanto meu coração disparava. "Vamos, juntas. Você vai ficar bem, mas precisamos ser fortes e inteligentes, entender cada passo antes de agir." Seus olhos refletiam uma mistura de alívio e ansiedade. Ela confiava em mim, e essa confiança pesava mais do que qualquer responsabilidade que eu já tivesse sentido na minha vida. Chegamos ao local que eu havia preparado como refúgio temporário. Era modesto, mas seguro. Móveis simples, comida suficiente, roupas limpas. Cada detalhe havia sido pensado para criar um ambiente de segurança e estabilidade. Ela começou a explorar o espaço lentamente, tocando cada canto, avaliando, absorvendo. Aquele comportamento mostrava que, apesar da vulnerabilidade, havia nela uma curiosidade natural, uma inteligência emocional que eu admirava silenciosamente. Enquanto eu organizava algumas coisas, ouvi passos cautelosos do lado de fora. Meu corpo imediatamente se tensionou. Observando pela janela, percebi que não éramos as únicas interessadas na menina. Uma figura familiar do passado dela apareceu, inesperada, carregando intenções que não consegui decifrar de imediato. A menina congelou, e eu senti o peso do momento. Cada escolha, cada gesto, cada palavra precisava ser calculada. Eu não podia falhar.
Não se preocupe, estou aqui com você, disse tentando transmitir segurança, embora meu próprio coração estivesse acelerado. Ela me olhou, respirou fundo e tomou coragem para permanecer ao meu lado. Era impressionante como, mesmo diante do medo, ela encontrava força em situações críticas. Enquanto a tensão aumentava, precisei agir rapidamente. A figura externa parecia observar nossos movimentos, avaliando qualquer oportunidade para intervir. Eu sabia que precisava manter a menina segura, mas também precisava evitar confrontos diretos que pudessem desencadear situações perigosas. Minhas decisões precisavam ser estratégicas, rápidas, mas ao mesmo tempo humanas. A menina, percebendo a gravidade da situação, começou a colaborar. Seus olhos refletiam alerta e compreensão, e sua postura indicava que ela estava disposta a confiar em mim e em nosso plano. Juntas, começamos a criar pequenas distrações, utilizando objetos do abrigo, movimentando-nos de maneira a minimizar riscos e proteger nosso espaço. Cada ação nossa era uma dança de estratégia e emoção, e cada segundo contava. Durante aquela manhã, mais detalhes sobre seu passado vieram à tona. Histórias de abandono, dificuldades extremas, momentos de medo intenso, mas também pequenos triunfos que ninguém havia reconhecido. Ela falava com uma maturidade impressionante, e cada palavra reforçava a necessidade de mantermos um vínculo de confiança e respeito. Eu percebia que estava aprendendo tanto quanto ela, sobre coragem, resiliência e sobre o verdadeiro significado da responsabilidade. De repente, uma situação inesperada transformou completamente o cenário. Um vizinho curioso que observava discretamente decidiu intervir. Sua presença criou tensão imediata, e a menina recuou, temendo que estivéssemos sendo ameaçadas novamente. Eu precisei agir com firmeza, mas também com empatia, mostrando a ela que éramos capazes de lidar com situações imprevisíveis sem ceder ao medo. Aquela intervenção inesperada revelou que não estávamos apenas lidando com ameaças externas, mas também com julgamentos e percepções de outros adultos que não compreendiam nossas ações. A menina me olhou, buscando sinais, e eu precisei transmitir confiança absoluta. Não se preocupe. Juntas, encontraremos o caminho certo. Enquanto lidávamos com a tensão externa, algo mais surgiu, uma ligação urgente do meu trabalho. Precisava tomar decisões críticas em meio à crise, equilibrando responsabilidades profissionais e proteção da menina. Cada escolha carregava peso emocional e moral. A necessidade de manter calma, clareza e ação estratégica nunca fora tão intensa. E então veio a reviravolta. A menina revelou um segredo ainda mais profundo, algo que ninguém poderia imaginar. Uma parte de sua história que explicava comportamentos, escolhas e medos, conectando tudo o que havia acontecido até aquele ponto. A revelação trouxe choque imediato, mas também clareza sobre como poderíamos agir para transformar completamente nossa situação. Percebi que a força dela era extraordinária. Mesmo diante de revelações que poderiam paralisar qualquer adulto, ela permaneceu firme, olhando nos meus olhos, confiando em minhas decisões. Foi nesse momento que entendi que não estávamos apenas sobrevivendo a crises. Estávamos criando um vínculo inquebrável que nos permitiria enfrentar qualquer obstáculo futuro. Com cada desafio, a menina crescia. Sua coragem, inteligência emocional e capacidade de adaptação me inspiravam profundamente. Eu sentia que estávamos moldando uma nova realidade juntas, uma realidade onde medo não significava derrota, e onde cada ação estratégica poderia gerar esperança e transformação. O clímax daquele dia chegou de forma inesperada. A figura externa, que havia causado tanta tensão, tentou intervir diretamente, mas nossa preparação, inteligência e colaboração nos permitiram reagir de maneira surpreendente, transformando uma potencial ameaça em oportunidade. A tensão atingiu o ápice, e cada movimento nosso foi crucial. A menina, com sua coragem recém-descoberta, deu um passo que mudou tudo. Um gesto simples, mas carregado de significado, que demonstrou não apenas sua força, mas também nossa parceria. Eu senti orgulho e emoção ao mesmo tempo, percebendo que nossas ações estavam moldando não apenas o presente, mas também o futuro dela e o meu. No instante final, tudo se transformou. A crise foi resolvida de maneira inesperada, mas com um impacto emocional profundo. Cada desafio enfrentado, cada decisão tomada, cada gesto de confiança compartilhado
havia culminado em uma vitória que era tanto emocional quanto estratégica. E você, que está ouvindo, me diz, já se encontrou em uma situação onde cada escolha poderia mudar tudo? Porque o que acontece agora, no fechamento, não apenas encerra nossa jornada, mas também deixa uma mensagem poderosa sobre humanidade, responsabilidade e esperança. Enquanto a última tensão se dissipava, eu me sentei ao lado da menina, observando cada detalhe do seu rosto. Seus olhos estavam cansados, mas havia uma luz que não existia antes, uma mistura de alívio, confiança e força recém-descoberta. Eu percebi naquele instante que, embora tivéssemos enfrentado desafios quase impossíveis, nossa jornada não havia sido apenas sobre sobrevivência. Havia sido sobre transformação, aprendizado e coragem. Olhei para ela e disse: "Você viu como a coragem pode mudar tudo? Como um gesto certo, no momento certo. Pode transformar vidas?" Ela sorriu timidamente, sem palavras, mas o brilho nos olhos dela dizia mais do que qualquer frase poderia expressar. Era a prova viva de que as experiências, mesmo as mais dolorosas, podem gerar crescimento e força interior. Naquele momento, eu compreendi algo profundo. A riqueza material que sempre valorizei não se comparava à riqueza da empatia, da conexão humana e da capacidade de fazer a diferença na vida de alguém. Aquela menina, com sua coragem silenciosa e sua inteligência emocional, me ensinou mais sobre humanidade do que qualquer outro momento da minha vida. Enquanto organizávamos nossos pertences e nos preparávamos para seguir em frente, senti que algo havia mudado em mim. Minha perspectiva sobre responsabilidade, proteção e liderança havia sido completamente transformada. Eu não era mais apenas uma milionária que podia comprar soluções. Agora, eu era alguém capaz de enfrentar desafios complexos, de tomar decisões difíceis e de guiar outros com coração e estratégia. A menina me olhou, e naquele olhar pude ver uma promessa silenciosa. Ela não apenas sobreviveria, mas prosperaria. Suas experiências dolorosas, agora transformadas em aprendizado e força, a preparariam para enfrentar qualquer obstáculo futuro. E eu sabia que eu teria o privilégio de acompanhar esse crescimento, de ser testemunha da sua jornada. Olhando para trás, para tudo que enfrentamos, o medo, a tensão, as reviravoltas inesperadas, vejo que cada desafio foi uma oportunidade disfarçada. Cada obstáculo nos ensinou paciência, resiliência e empatia. E, acima de tudo, me mostrou que a verdadeira riqueza está na capacidade de transformar vidas, inspirar coragem e gerar esperança. Enquanto caminhávamos juntas em direção a um novo capítulo de nossas vidas, senti um misto de gratidão e realização. Sabia que, embora o caminho ainda tivesse desafios, agora tínhamos a força, a inteligência e a coragem para enfrentá-los. A menina sorria, confiante, e eu percebia que nossa história não era apenas sobre fome ou medo, mas sobre superação, aprendizado e transformação. E você, que está ouvindo, me conta, já presenciou ou participou de uma mudança que parecia impossível, mas que transformou vidas? Compartilha nos comentários sua história, inspire alguém a ter coragem e lembre-se, pequenas ações podem gerar impactos enormes.